Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 15. Eu ministrei parte desta palavra na vigília que ocorreu no dia 3, e eu gostaria aqui de salientar que os irmãos têm perdido uma excelente oportunidade de crescimento, de amadurecimento, e sobretudo, como pregou o pastor Daniel, de aprofundamento espiritual no Senhor. Então, todos os meses nós temos vigílias, irmãos. Vença o seu cansaço, vença tudo que você precisa vencer, mas esteja conosco, porque foi um tempo muito bom, foi uma palavra muito boa, mas sobretudo a presença manifesta de Deus naquela vigília foi algo sobrenatural. Quem esteve aqui sabe do que eu estou falando. Nos diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Marquem esta palavra, guardar. Se você tem caneta, circule ela na sua Bíblia. Marque, puxe uma seta, que eu vou falar algumas coisas a respeito do sentido dessa palavra na nossa vida. No livro de Provérbios, no capítulo de número 4, no versículo de número 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus, no livro de Mateus, ele trouxe uma inovação nesse texto, e ele diz que nós devemos vigiar e orar. O vigiar de Jesus também tem a mesma conotação de guardar, a mesma conotação semântica. E vigiar significa espiar, estar observando atentamente, espreitar um invasor, atentar, tomar conta de alguma coisa, olhar, vigiar aquilo que é seu, vigiar aquilo que lhe pertence. Guardar é cuidar de maneira atenciosa, como se cuida de um bebê recém-nascido durante o seu sono. Vigiar, guardar, é fazer o controle, fiscalizar, verificar em tempos difíceis, em tempos de facilidade, mas rotineiramente estar verificando, estar controlando, vigiar as dependências da nossa casa, vigiar o nosso coração, vigiar a nossa boca, vigiar a nossa mente, vigiar os nossos ouvidos, vigiar os nossos olhos. Velar, estar atento, vigiar o seu filho, vigiar a sua esposa, estar atento ao seu filho, estar atento à sua esposa, estar atento ao seu ministério, estar sempre de sentinela. Vigiar, guardar, é não estar distraído, é prestar atenção, é precaver-se em relação a algo ou alguém, estar precavido com o que fala, por onde anda. A etimologia da palavra vigiar, do latim é vigilare, atentar, observar com atenção. É uma definição bastante longa, mas todos esses sentidos, ele traz em si uma particularidade. Algo que se aplica em todas as áreas das nossas vidas, em todos os nossos dias, em todo o nosso caminhar, em todo o nosso portar. Nós devemos guardar. Agora, olhemos para a Bíblia, olhemos para Deus trazendo Adão e colocando ele no jardim. Deus passa 7 dias preparando tudo para colocar o homem lá dentro. Deus prepara o ambiente físico, Deus prepara as coisas materiais, mas Deus também prepara um ambiente espiritual. Deus limpa aquele ambiente, Deus purifica. Aquele ambiente era o melhor ambiente que o homem poderia estar ou já esteve em todos os tempos. E Deus dá algumas instruções. Essas instruções são práticas, essas instruções são diretas, essas instruções são objetivas.
não há como desviar, não há como ficar equivocado, não há como deixar em desatenção aquilo que fora falado. Por quê? Porque Deus chega para Adão e Ele diz para Adão em palavras curtas e simples: Adão, você está aqui, você é fecundo, você tem que multiplicar, você tem que dominar e sujeitar, e você está aqui para lavrar essa terra e guardar esse jardim. Não dava para esquecer, não era um manual de instrução com 300 páginas, algo simples, objetivo. Mas Adão se distrai, Adão deixa as palavras de Deus cair no esquecimento, e por causa do esquecimento, talvez, ele deixa de guardar algumas coisas importantes. E ele não guarda a serpente, ele não guarda algumas entradas do jardim, e essa serpente chega no lugar onde ela não deveria chegar, fazendo o que ela não poderia estar fazendo. E onde está aquele que deveria guardar? Onde está aquele que deveria vigiar? Em algum outro lugar, que não era o lugar onde ele deveria estar. E com isso, nós sabemos o resultado. A serpente lança palavras de engodo aos ouvidos de Eva, a envolve emocionalmente e faz com que ela peque, faz com que ela haja da maneira que ela não deveria agir, contrariando aquilo que tinha sido a instrução de Deus para Adão. Então veja bem, Adão precisava estar no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que Deus falou para ele fazer. Por quê? Porque Adão não precisava trabalhar como nós trabalhamos. Ele não poderia chegar e dizer: não tive tempo, Senhor. As vacas, aquilo, as ovelhas, ele não tinha nada para dizer. Qual foi a desculpa de Adão? Ele não teve desculpa, mas ele quis lançar a culpa em Deus, porque ele tinha dado para ele uma mulher. Olha só como ele diz: a culpa não é minha não, a culpa é do Senhor. Sabe por quê? A mulher que tu me desse, eu estava bem aqui, Senhor, eu estava tranquilão, eu estava indo muito bem, mas o Senhor trouxe ela para cá. Olha aí o que deu, olha onde nós fomos parar com tudo isso. Mas na verdade ele não reconhecera que ele não guardara aquilo que ele deveria guardar. Quem que ele deveria guardar? O jardim e a sua mulher, porque o seu ponto fraco foi a mulher. E eu pergunto para você hoje, meu querido, o que nós precisamos vigiar hoje? O que nós precisamos guardar hoje? Em primeiro lugar, nós devemos guardar a nossa casa, porque a Bíblia nos diz algo muito sério a respeito da nossa casa. Primeiro, a respeito das esposas, a Bíblia olha para os varões, para os esposos e diz assim: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. A respeito dos filhos, a Bíblia nos diz no livro dos Salmos, que filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do flecheiro. E eu quero dizer para você, meu querido, a flecha não tem obrigação de acertar o alvo. A flecha por si só, ela só vai onde ela é mandada, ela só chega aonde ela é atirada. Então, se os filhos não acertam o alvo, o problema não é deles, o problema é do flecheiro que fez uma mira ruim, utilizou um arco ruim. Eu não sei o que ele fez, mas a culpa é do flecheiro. Então nós temos que guardar a nossa casa, guardar as nossas esposas, amando-as, guardar os nossos filhos, protegendo-os, porque é uma herança que Deus nos deu, e se é uma herança, teremos que dar conta dela. Como estão os nossos filhos?
Que alvos estão alcançando os nossos filhos? Mas o mundo mudou, pastor. A Bíblia não, irmão. A Bíblia continua a mesma coisa. E lá está escrito que você deve corrigir. Lá está escrito que você deve fustigar. E há tempo certo para todas as coisas. Há tempo certo para todo propósito debaixo do sol. Nós não poderemos dar a desculpa que nós chegamos num tempo, nós tivemos os nossos filhos num tempo que não poderíamos fazer, que não poderíamos fazer isso, fazer aquilo. Eu quero dizer para você, meu querido, que nós temos que guardar a nossa casa, porque se nós não guardarmos a nossa casa, os nossos dias são maus, o nosso futuro é tenebroso, os nossos futuros é de sofrimento, o nosso futuro é de dor, o nosso futuro é de tristeza, porque uma casa que não é guardada, o diabo entra, o diabo ciranda, o diabo bagunça, o diabo derruba essa casa. Eu quero dizer para você que Jesus trouxe um ensinamento muito simples, que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você mesmo possa começar a derrubar a sua casa hoje, para fazer um novo alicerce, alicerçar-se na palavra, alicerçar-se no conhecimento da palavra, alicerçar-se nos mandamentos do Senhor, e ter uma casa que vai resistir a todas as tempestades. Daquilo que nós devemos guardar os nossos filhos, porque se os nossos filhos não forem guardados, serão como os filhos de Eli, que conhecedores da palavra, sacerdócio do Senhor, não tinham o temor do Senhor. Usavam o altar onde eram oferecidos os sacrifícios ao Senhor, para deitarem-se com as prostitutas, profanação, afronta direta à santidade e autoridade de Deus. E eu quero que você entenda que nós estamos caminhando para dias onde os filhos estão cada vez mais sem limites. Os filhos estão dominando os pais. E a culpa não é dos filhos, a culpa é dos pais. Que os nossos filhos não sejam como os filhos de Eli. Que nós não sejamos como Eli, que fechamos os nossos olhos para aquilo que os nossos filhos estão fazendo. Que nós não amemos as nossas esposas, guardando-as, protegendo-as. Como diz o pastor Daniel, isso é com ele, tá, irmãos? Dá o cartão de crédito. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe-nos para termos cartão de crédito ou de débito mesmo, para que as esposas possam ir ao shopping livremente e sem pensar e ficar ligando, posso comprar isso, posso comprar aquilo, o que é mais importante. Mas o que eu quero dizer é que o importante não é você liberar o cartão de crédito, é você liberar o cartão de crédito e não ficar brigando com aquilo com o qual foi gasto. Não se tornar um campo de batalha as finanças, porque você deu o cartão, você fez isso, você fez aquilo, e não gerar uma cobrança em cima de você, ou em cima da sua esposa. O que nós devemos guardar? Nós devemos guardar os nossos olhos. Irmãos, o mundo hoje oferece tantas coisas, tantas facilidades, que os nossos olhos, eles são entupidos de lixo visual no primeiro minuto que nós saímos da nossa casa. Mas olha só o que nos diz a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 7, versículo de número 21. Quando ver nós vemos com os olhos. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, de peso de 50 ciclos, cobicei-os. E os tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Geralmente aquilo que atrai os nossos olhos, geralmente aquilo que entra no nosso coração, nós reputamos por coisas preciosas. Mas eu quero dizer para você que ainda que seja o ouro, ainda que seja a prata, ainda que seja algo de valor extremo, eu quero que você entenda que Deus tem algo muito mais valioso, tem muito mais valoroso para você. Se não for uma riqueza nessa terra, a presença dEle, a amizade dEle, a confiança dEle e a companhia dEle,
aonde quer que você esteja, vale muito mais do que qualquer capa, muito mais do que qualquer cunha de ouro, muito mais do que qualquer valor que essa terra, esse mundo possa te oferecer. Então nós temos que guardar os nossos olhos, tirar os nossos olhos daquilo que é terreno, daquilo que é mortal, daquilo que é transitório, para colocarmos os nossos olhos naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está nos dando. Deus quer que você entenda, meu querido, minha querida, ainda que você passe uma vida difícil nessa terra, a vida vindoura, a vida que Ele tem preparado para você, é uma vida de delícias, é uma vida de gozo, e você tem que passar por essa prova, você tem que passar por essa vida, resistir às paixões, resistir às tentações, para alcançar aquilo que está guardado nas mãos dele no dia final. Talvez você está por um triz. É engraçado. Esse texto de Acã, Deus fala: não pegareis os despojos de ninguém. Mas Deus não fala por quanto tempo. Essa, pastor, era a última cidade que Deus queria que eles não pegassem os despojos. A próxima, Deus já liberou para eles pegarem tudo. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está hoje diante da maior tentação que você está sofrendo. Mas a sua vitória chega amanhã. Pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode estar sofrendo hoje, mas resista, porque amanhã é um novo dia. Resista, porque amanhã uma esperança nova nasce para você. E talvez você vai despojar, assim como o povo de Israel pôde despojar, Acã não pôde, porque ele teve de ser apedrejado a mando do Senhor. Os leprosos estavam na cidade, fora da cidade. Vamos ao arraial dos midianitas? Nós vamos ser mortos, rapaz, se nós ficar aqui nós vamos morrer. Quando o dia amanhece, eles amanhecem diante do maior despojo que eles já viram. Sabe, meu irmão, você pode dormir doente e acordar sadio. Você pode dormir pobre e acordar milionário. Você pode dormir na situação adversa que seja, mas você pode amanhecer numa situação de abundância, numa situação onde Deus colocou a mão, onde Deus mudou a tua sorte, onde Deus escreveu ou começa a escrever uma nova história para a sua vida. Se é na saúde, tome posse dessa palavra. Se é no seu relacionamento, tome posse da sua palavra. Se é onde quer que seja essa situação, tome posse dessa transformação que Deus trará sobre a sua vida nessa noite. O pastor Daniel orou aqui na igreja pela minha prima, que deve estar assistindo esse culto nesse momento. Os médicos disseram: podem despedir-se dela. Covid, 95% dos pulmões tomados, e não reagia aos medicamentos. O esposo foi no sábado, a filha foi no domingo, aquela situação triste na família, nós já perdemos outros membros da família pelo Covid. Quando foi na segunda-feira, ela reage. Ela reagiu, os médicos colocaram ela supinada, pensando que ela em 15 minutos, como era anteriormente, ela teria que ser pronada novamente. Dali para frente foi só uma crescente de melhora, até sair da UTI, e quando foi agora no feriado de 7 de setembro, ela retornou para casa. Isso é Deus na sua vida, isso é Deus na sua causa, isso é Deus na sua família, isso é Deus agindo contra a doença que está na sua casa. Creia nisso, meu irmão, toma posse dessa palavra, toma posse dessa bênção que Deus tem para você. Nós precisamos, para prosperarmos nessa vida, para termos um ano extraordinário, para sermos bênção nas mãos de Deus, nós precisamos vigiar a nossa boca, guardar a nossa boca. A Bíblia nos diz no livro de Números, capítulo 13, versículo de número 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eles não estavam errados, não. A terra era realmente difícil. Qual foi o problema deles, pastor?
a primeira palavra do segundo versículo. Infamaram a terra. Eles fizeram o coração de toda a congregação desmaiar. Presta atenção aqui, meu querido, nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos. Nós precisamos vigiar, sobretudo, com quem nós falamos. Porque, às vezes, uma coisa pequena, a Bíblia nos fala no livro de Tiago, que a língua é como um pequeno fósforo, que com uma pequena chama incendeia um grande bosque. E muitas vezes o diabo ele não precisa fazer você brigar com ninguém, ele precisa usar a sua boca para infamar a liderança da igreja, para falar contra o pastor, para se opor contra isso ou contra aquilo, para se radicalizar, para discutir coisas que não trazem crescimento nem para você e nem para as pessoas que ouvem. E a Bíblia diz que da nossa boca tem que sair palavras que transmitem paz, gozo e alegria, ou seja, que transmitem crescimento para aquelas que a ouvem. O que nós estamos falando, o que está saindo da nossa boca, o que nós estamos usando, como nós estamos usando a nossa boca nesses dias, para que nós possamos ser bênção nas mãos de Deus em todos os lugares onde nós estamos. As pessoas gostam de ouvir da Bíblia, mas o que as pessoas mais prestam atenção é naquilo que você está falando quando você não está falando de Bíblia. É daquilo que você está falando quando o assunto não é a palavra de Deus. As pessoas prestam atenção e é essa leitura que elas fazem a seu respeito, a respeito do seu caráter, a respeito da sua fé, a respeito da sua fidelidade para com Deus, a respeito da diferença de vida, de comportamento entre Ele e você. O castigo desses homens foi severo, mas aqueles que ouviram as palavras desses homens, foi muito pior. Porque andaram 40 anos no deserto, até que o último estivesse morto. Você sabe onde eles estiveram, quando eles falaram isso? Eles estavam assim, ó, Cuiabá, Várzea Grande, Rio Cuiabá no meio. Eles estavam de cá, olhando a terra prometida do lado de lá. Era só atravessar o Jordão. Era só tomar posse. E o que acontece? Eles deixaram seus corações serem infamados. Deus fala, volta, vira para o deserto, vai caminhar 40 dias e 40 noites. 40 anos no deserto, cada dia um ano. Enquanto tinha um vivo, daqueles que aceitaram as palavras negativas, Deus os condenou à morte. Deus não quer condenar nem você e nem os que te ouvem à morte. Deus tem vida. Deus quer colocar palavras de vida na sua boca. Por isso sejamos como Isaías. Senhor, os meus lábios são impuros. Como eu vou fazer? É só reconhecer que nós temos dificuldade e um anjo sai com a tenaz e uma brasa na mão e tchá, se for preciso, irmãos, mais de uma brasa, Deus tem brasa suficiente para purificar os nossos lábios. O que é que nós precisamos fazer? Admitir que somos falhos. Admitir que nós precisamos vigiar, guardar os nossos olhos, guardar os nossos lábios, guardar os nossos ouvidos, guardar a nossa mente. Por que nós precisamos fazer isso, pastor? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Já estamos encerrando. A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você precisa guardar hoje? Eu gostaria que você se colocasse de pé.